Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, equações algébricas ainda, teste da raiz racional agora. Bom, achar as raízes de uma equação polinomial, né, isso aí nem sempre é uma coisa simples de se fazer, né? Mas a ideia é sempre que nós vamos procurar fazer o quê? É reduzir o grau dessa equação de grau 5, por exemplo, né? A ideia nossa é reduzir até uma de grau 2 que a gente consegue desenvolver e resolver, né? Que conforme a gente reduz para uma de grau 2, uma equação de grau 5, nós conseguimos escrever ela, né, na forma x menos uma das raízes, x menos a outra raiz, x menos uma terceira raiz, e aqui fica uma equação do segundo grau. Então aquela equação de grau 5 sua se transforma nisso. Aquela de grau 5 igual a zero seria isso igual a zero, né? Então a nossa busca sempre será por redução do grau dessa equação sua. O problema é que assim, para ter essa redução precisa ter raízes, né? Qual é a primeira coisa que você vai olhar? Né? Se tem x em todo mundo da sua expressão. Se tiver x em todo mundo, significa o quê? Se eu trocar meu x por zero, todo mundo vai dar zero, automaticamente então sua equação vai dar zero, e aí pronto. O zero é uma das raízes. O outro teste em si, não tem x em todo mundo, então o zero não é raiz. O outro teste que vem depois, que é o mais simples também, é o quê? Somar os coeficientes. Lembrando que P de 1 é a soma dos coeficientes. Então, se eu calcular P de 1 ou a soma dos coeficientes, nada mesmo. Soma dos coeficientes deu zero, significa que P de 1 é zero. Se P de 1 é zero, 1 é raiz. Então, eu já sei uma raiz, já consigo fazer a redução. E se nenhum dos dois casos, né, forem válidos, o que faremos? O teste da raiz racional. Como que funciona o teste da raiz racional? Ele é um pouco confuso inicialmente, tá? Mas vamos lá. Se essa equação de coeficientes inteiros, tá? Admite uma raiz racional do tipo P sobre Q, em que P pertence aos inteiros, Q pertence aos inteiros não nulos, né? Porque não pode ser, e Q aqui positivo, né? Para garantir que a divisão já foi feita. E são primos entre si, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que já foi simplificado aqui já. Então, P é divisor de A0 e Q é divisor de AN. Vamos traduzir. Todos os divisores de A0, né, dividido por todos os divisores de AN, vão me dar todas as raízes possíveis. Vamos lá. Num exemplo fica um pouquinho mais simples. O que acontece, então? Meu P pertence aos divisores do meu A0 aqui. Ó. Quem é meu A0? É o menos 6. Os divisores inteiros, tá? Quem são os divisores de menos 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. E o meu Q? Meu Q pertence aos divisores do meu AN. Nesse caso aqui, o AN é quem acompanha o x de maior potência. X de maior potência, x a 5, né? Então, meu AN aqui, ó, é 1. Né? Então, divisores de 1. Mais ou menos 1. E se fosse mais ou menos 2? Se fosse 2 aqui, né? Eu colocaria mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Quem são as possíveis raízes, gente? P sobre Q pertence a esse conjunto aqui, ó. Pego mais ou menos 1, divide por mais ou menos 1. E assim eu vou fazer com todos. Mais ou menos 3, mais ou menos 6. Eu quero saber todas as raízes, né? O que acontece? Vou ver se o 4 é raiz. Nem faz sentido, não faz sentido você procurar testar o 4 para ver se o 4 é raiz. Por quê? Se essa equação tiver raízes racionais, tem que ser uma dessas. Uma dessas aqui tem que ser raiz. E como que eu vou saber qual que é? Aí sim eu vou testar aqui. Né? Tem maneiras de testar. Substitui. Aí se der zero, significa que é raiz. Você usa para reduzir o grau dessa equação. Né? E se não der zero, significa que não é raiz. E aí pronto, acabou. Né? Você muda para outra. Observa aqui, né, que nesse caso, gente, ó, eu tenho aqui 1 com mais 6, 7, 14, menos 8, menos 6, deu 14. Negativo, vai dar zero isso aqui, então. Eu somei os coeficientes, deu zero. Significa o quê, então? Que 1 é raiz. 1 é uma das minhas raízes. Então, eu vou vir aqui e vou usar. Mas você não está usando o teste da raiz racional. Eu só vou usar quando aquelas duas primeiras que eu falei falhar. Né? Por quê?
Se elas falharem, aí eu utilizo outros caminhos para resolver. Por que isso, né? Porque esses primeiros testes que eu falei são os mais simples de você utilizar. Então, vamos lá. Ó. Vou usar um. Abaixei o primeiro, multipliquei, somei com o próximo, 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 multipliquei, somei com o próximo. O que aconteceu? Tinha grau 5, né? Caiu para grau 4. Perceba aqui que 1 é raiz de novo, né? Que é a soma dos coeficientes. Abaixou aqui, primeiro. 1 vezes, aqui 1 é raiz, né? 1 vezes 1, somou com o próximo, somou com o próximo, somou com o próximo, somou com o próximo. Tinha uma de grau 5, caiu para uma de grau 4, caiu para uma de grau 3. Preciso de mais uma raiz ainda. O problema é que agora agora o 1 também não é raiz. Vou testar um outro então. Vou testar quem? Alguém que está nessa lista. Tá? Vou testar, por exemplo, o menos 1. Vamos ver se o menos 1 dará certo aqui. Abaixo primeiro, multipliquei, somei. Vai ficar 1. Multipliquei, menos 1. Somei aqui. Vai ficar menos 6. Multipliquei aqui, somou, deu 0. Ah, nossa, mas já acertou na primeira? Simplesmente foi sorte. Tá? Pode ser que na primeira você acerte, pode ser que não. Se não deu 0, aí está errado. Bem? Essa é a nossa ideia. Bom, o que aconteceu aqui então agora? Vamos entender. Aquele polinômio lá que tinha grau 5, né, aquela equação lá, nem vou chamar de p de x aqui, vou só utilizar a equação mesmo, ficaria ó, esse x à quinta menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 7x menos 6 é a mesma coisa que x menos 1 elevado ao quadrado pela multiplicidade dessa raiz ser 2, vezes x mais 1, lembrando que é x menos a raiz, vezes quem? X ao quadrado mais x menos 6, que é isso daqui. Descobrir as raízes dessa equação aqui, ó, dessa expressão, ou dessa daqui é a mesma coisa. Por quê? Porque são iguais. Né? Qual é a vantagem disso? Sei que isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. O que vai acontecer? Né? Se eu resolver essa primeira aqui, eu vou descobrir que uma das raízes é 1. Aqui, menos 1. Ah, e essa daqui? Essa daqui, gente, vocês serão maneiras de vocês resolverem. Isso aí depende muito mais de vocês do que qualquer outra coisa. Né? Aqui, é menos 3 e 2, né? São as minhas raízes que eu vou resolver aqui. Pode ser por soma de produto, pode ser por Bhaskara, a maneira que você achar mais simples aí para vocês. Tá valendo? Tá bom? Essas são as raízes dessa equação. Vou deixar uma para vocês tentarem aqui. É a mesma ideia, né? Perceba o seguinte, não sei se eu acertei. Vem aqui e substitui cada uma delas, ó. Vê se cada uma delas vai dar 0. Aí você garante que você acertou aí, na hora de obter cada uma dessas suas raízes. Vou montar a lista com vocês aqui para ficar um pouco mais claro ainda. P pertence aos divisores de quem? Do menos 3. Quem são os divisores de menos 3? Mais ou menos 1, mais ou menos 3. O Q pertence aos divisores de 3. Mais ou menos 1, mais ou menos 3. Quem são as possíveis raízes da forma P sobre Q, então? Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 1. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 3, mais ou menos 1/3. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 1, mais ou menos 3. Mais ou menos 3 dividido por mais ou menos 3 daria mais ou menos 1. Não vou repetir, então. Então, o que acontece? Se essa equação tiver alguma raiz que seja racional, está nessa lista aqui. Né? Já começaria fazendo isso já? Não, né? Perceba aqui que a soma dos seus coeficientes já dá 0. Então, o fato de você saber uma nova maneira não elimina a anterior. Né? Na verdade, ela só complementa. Você só vai partir para o teste da raiz racional, que é o caso que nós temos aqui, caso a soma dos coeficientes não dê 0, que não tenha x em todo mundo, né?
aí sim você tem que desenvolver o teste da raiz racional. Muito obrigado pela atenção de vocês e bom estudo agora.